Laura sentou-se à janela do comboio, a observar a paisagem a passar lentamente como imagens de um livro antigo. Os seus pensamentos estavam confusos, a dor e a saudade dos pais, que tinham morrido recentemente, num acidente de carro, mantinham-na inquieta. Tudo o que ela amava tinha desabado num instante, deixando-a completamente sozinha. Agora ela estava a caminho do seu único parente, o tio Victor, numa pequena cidade que ela tão pouco conhecia. Ele era o seu último apoio neste mundo, e Laura esperava que pelo menos, lá ela pudesse encontrar consolo. Quando o comboio parou na estação, Laura não reparou imediatamente no Victor. Ela lembrava-se dele como um homem alto, confiante que raramente mostrava os seus sentimentos. Mas ele parecia diferente agora. O seu rosto estava cansado, embora os seus olhos brilhassem com carinho quando viu a sua sobrinha. Victor pegou na sua mala e abraçou-a, dizendo baixinho: "Fico feliz que estejas aqui, Laura. Tudo vai ficar bem." A casa do Victor era grande, com um terraço acolhedor e um jardim bem cuidado, onde carvalhos antigos criavam sombra sobre os caminhos. Laura instalou-se num quarto no segundo andar, onde tudo estava perfumado, com o cheiro de flores frescas, que Victor obviamente tinha tentado colocar em todo o lado para a fazer sentir bem-vinda, mas isso não lhe tirava a dor e o peso da perda. Ela passava longas noites a olhar para o teto, a falar mentalmente com os pais, a tentar encontrar respostas para perguntas que, agora ficariam para sempre sem resposta. Victor, reparando no seu estado, cuidou dela de forma extraordinária. Ele raramente a deixava sozinha e tentava ocupar o seu tempo de todas as maneiras possíveis. Passeios no parque, viagens pela cidade, jantares em restaurantes. Tudo isto parecia servir para o mesmo propósito. Laura começou a sentir que ele estava a tentar preencher um vazio na sua vida. Ele era gentil, mas havia alguma ansiedade subjacente nas suas atenções que ela não conseguia desrevelar. As semanas passaram, e Laura foi se envolvendo cada vez mais na rotina que Victor lhe oferecia. Os dois jantavam frequentemente juntos, a falar de assuntos do dia a dia, partilhando pensamentos sobre o futuro. Mas foi nestas conversas que um laço especial começou a formar-se entre eles. Laura começou a reparar que Victor estava a olhar para ela de forma diferente do que antes. Havia algo de novo nos seus olhos, algo que ela não conseguia compreender imediatamente. Uma noite, sentados na varanda com um copo de vinho, Victor começou de repente a contar a Laura sobre os seus antigos sonhos. Ele falou sobre como ele tinha querido ser artista quando era jovem. Sobre como os seus pais, rigorosos e autoritários, tinham insistido para que ele assumisse o negócio da família. Laura nunca tinha ouvido falar de tais detalhes da sua vida. Ele tinha sido sempre alguém sério e inabalável para ela, mas agora ela via-o como alguém que não era tão simples como parecia. "Eu não queria isto", disse Victor, baixando a cabeça. "Toda a minha vida vivi a minha vida da maneira que os outros esperavam que eu vivesse. E agora que tudo isso ficou para trás, começo a perguntar-me o que perdi." Laura ouviu-o sem tirar os olhos dele. Esta conversa tinha revelado um novo lado do seu tio. Ela sentiu uma crescente sensação de pena e algo, mas ao mesmo tempo, ela sempre se sentiu atraída por pessoas com profundas lutas interiores. E agora, no rosto de Victor, ela viu um homem que estava a tentar lidar com os seus próprios demónios. As suas interações tinham se tornado mais pessoais desde então. Laura reparou que estava a achar cada vez mais difícil ignorar as estranhas sensações que a sua presença evocava. Era algo que ela tentava reprimir em si mesma. Mas quanto mais eles conversavam, mais fortes se tornavam as suas emoções. Victor, por sua vez, também não conseguia esconder os seus sentimentos. Ele frequentemente colocava a mão no ombro dela, segurando o seu toque um pouco mais tempo do que devia, e cada vez que Laura sentia aquele calor, algo tremia dentro dela. Mas um dia, enquanto caminhavam pelo jardim, tudo mudou. Victor parou num dos caminhos, e de repente virou-se para ela. "Laura", disse ele baixinho, olhando-a nos olhos. "Não consigo ficar mais calado." Antes que ele pudesse terminar, Laura percebeu o que ele ia dizer. O seu coração batia mais forte, e uma sensação explodiu no seu peito, que ela não conseguia ignorar. Ela desviou o olhar, tentando organizar os seus pensamentos, mas não serviu de nada. Victor deu um passo em direção a ela, e ela sentiu a sua presença bem perto. "Não podemos", sussurrou ela, sentindo o mundo à sua volta a desmoronar-se, mas as suas palavras soaram fracas e inseguras. Ela sabia que era tarde demais. Estes sentimentos não podiam ser simplesmente ignorados. O que estava a acontecer entre eles era mais forte do que qualquer moralidade ou medo de julgamento.
Victor aproximou-se ainda mais, tocando-lhe suavemente a mão. Eu também pensei assim, respondeu ele baixinho, mas agora não consigo desistir. Laura sentiu o desejo que tinha tentado reprimir, durante tanto tempo a explodir dentro dela. Este momento era ao mesmo tempo belo e terrível. Tudo o que ela sabia sobre o certo e o errado estava a desmoronar-se à sua frente como um castelo de cartas, mas neste momento ela não conseguia pensar nas consequências. Victor ergueu-lhe suavemente o queixo, obrigando-a a olhar para os seus olhos. Naquele momento, tudo o que ela conseguia ver era o seu rosto, o rosto de um homem que se tinha tornado mais do que um simples parente para ela, mas há algo muito mais. Laura não se afastou. Não deu um único passo atrás, e naquele momento, tudo ficou claro. Ela não conseguia resistir ao que estava a acontecer entre eles. Era como um redemoinho, que os puxava cada vez mais para o fundo. Laura sabia que não havia caminho de volta. Naquela noite, Laura não conseguiu dormir durante muito tempo. As palavras de Victor ecoavam na sua cabeça, o seu toque ainda a queimar na sua pele. Ela tentou convencer-se de que isto era um erro, que eles deviam parar. Mas cada vez a sua mente recusava-se a ouvir a voz da razão. Victor não era apenas o seu tio, ele era o homem que a compreendia, que tinha sido a sua salvação num mundo cheio de dor. E quanto mais ela pensava nisso, mais clara ela percebia que a sua história estava apenas a começar. Marta, a esposa de Victor, sempre tinha sido uma mulher de aparência impecável e caráter forte, os seus modos refinados, educação rígida e reputação impecável na sociedade faziam dela a esposa ideal para Victor. Ela costumava controlar cada detalhe da sua vida, desde a sua aparência à gestão da casa. Na sua relação com o marido, ela era sempre paciente, confiando em anos de vida em comum e respeito mútuo. Embora a sua calma exterior escondesse a certeza de que Victor lhe pertencia completamente, desde os primeiros dias da chegada de Laura à sua casa, Marta tinha-se sentido a dona da situação. Mas à medida que a sua sobrinha se tornava uma parte cada vez mais importante da vida de Victor, a sua confiança começou a vacilar. Interiormente, Marta tentou ignorar os primeiros sinais de alarme. Afinal de contas, era apenas a Laura, uma pobre órfã que precisava de cuidados. Mas quanto mais ela os observava, mais ela se sentia perturbada pelos olhares carinhosos e conversas silenciosas, que gradualmente começaram a afastá-la do seu mundo familiar. Marta não reparou imediatamente na mudança de comportamento de Victor e Laura. À primeira vista, tudo estava como sempre. Laura, embora retraída nos últimos meses, parecia melhor, como se estivesse a começar a sair do seu luto. Victor sempre tinha sido atencioso e carinhoso com a sua sobrinha, e parecia natural que, depois de um luto tão grande, Laura precisasse de atenção. Marta não viu nada de estranho nisso. Eles sentavam-se frequentemente no jardim com uma chávena de chá ou conversavam no terraço. Victor, com o seu charme natural, tinha o dom de fazer as pessoas sentirem-se especiais, e Marta sempre tinha admirado essa capacidade. Mas cada vez mais ela reparava que a sua atenção para com Laura estava a tornar-se um pouco pessoal demais. E embora ela soubesse que a sua família sempre tinha tido uma ligação próxima, há algo nos olhares, nos toques casuais, e nas conversas silenciosas, começou a perturbá-la. Um dia, quando Laura e Victor saíram para o seu passeio matinal juntos, Marta observou-os da janela da cozinha. Eles estavam a rir-se de alguma coisa, a discutir alguma coisa, e naquele momento, Victor inclinou-se e sussurrou algo ao ouvido de Laura. Laura riu-se. E Marta reparou que ela lhe tocava levemente no braço. O toque não era apenas um gesto casual. Demorou mais do que devia. Marta agarrou a chávena de café, sem tirar os olhos deles. O seu coração estremeceu. Algo não estava certo, mas ela imediatamente afastou esses pensamentos. É a Laura, lembrou a si mesma, a sua sobrinha. Eles apenas se aproximaram por causa das circunstâncias. Marta sabia que Laura sempre tinha sido sensível e vulnerável, especialmente depois da tragédia. Victor, por sua vez, tinha-lhe demonstrado preocupação paternal. Poderia haver algo de errado nisso. No entanto, os seus pensamentos ansiosos nunca a abandonaram. Desde então, Marta viu-se a observar Victor e Laura cada vez mais de perto, tentando encontrar respostas para as perguntas perturbadoras que tinha começado a fazer a si mesma. À medida que o mês passava, Laura sentiu que a sua relação com Victor tinha se tornado tão próxima que eles já não conseguiam ignorar os seus sentimentos. Eles passavam todos os dias juntos, passeios pela cidade, jantares tranquilos a dois. Até Marta, com a sua calma impenetrável, começou a reparar nesta proximidade invulgar, mas ainda não lhe deu muita atenção.
Victor tinha se tornado não apenas um tio para Laura, mas o homem que a ajudou a lidar com a sua dor interior. Ela precisava dele de uma forma que ninguém mais a poderia ter ajudado nesta altura da sua vida. Mas por trás de todo esse cuidado e carinho havia algo mais. Ambos perceberam isso. Mas tentaram não pensar muito nisso. Afinal, o que poderia ser mais terrível do que o amor proibido entre parentes? Uma noite, Laura e Victor decidiram fazer um pequeno jantar no terraço. Era uma noite quente de verão. E Laura preparou uma salada leve com fruta e nozes. Ela tinha se esquecido de que era alérgica a amêndoas, imersa nos seus pensamentos e na sua dor. Victor, ao passar, reparou que ela estava prestes a colocar algumas amêndoas no seu prato. Disse ele, com uma voz ligeiramente ansiosa, agarrando-lhe o braço. Sabes que tu e eu somos alérgicos. Laura pareceu envergonhada. Colocando as amêndoas de lado, ela baixou a guarda. Distraída com os seus pensamentos, a sua família sempre tinha sofrido de alergias graves a certos tipos de nozes, e mesmo o mais leve contacto com elas podia causar uma reação perigosa. Era uma característica da família que eles sempre se lembravam. Como me pude ter esquecido? Murmurou ela, baixando os olhos. Está tudo bem, respondeu Victor suavemente, tocando-lhe no ombro. Tem só mais cuidado da próxima vez. Embora o momento tenha passado como algo trivial, a compreensão da sua ligação comum passou pela mente de Laura novamente. Família, sangue, características comuns, todas estas coisas uniam-nos tão fortemente que os seus sentimentos um pelo outro pareciam errados e inevitáveis. Marta, entrando na sala naquele preciso momento, viu Victor a remover cuidadosamente as nozes do mesa e a sussurrar algo a Laura. Ela aproximou-se, sentindo uma certa suspeita a crescer dentro dela novamente, mas não a deixou transparecer. Está tudo bem? Perguntou ela, tentando parecer normal. Sim, é só que a Laura quase pôs nozes na salada. Respondeu Victor calmamente, sorrindo para a sua esposa. Marta assentiu, mas a sua mente estava a 1000 por hora. Ela sabia das alergias de Victor e Laura. Ela sabia o quão sérias as consequências podiam ser. Ela também tinha reparado que Victor e Laura tinham passado cada vez mais tempo sozinhos ultimamente, e embora ela guardasse as suas suspeitas para si mesma, o que ela viu estava a começar a formar uma imagem estranha. Havia algo no seu comportamento que a fazia sentir-se desconfortável. Alguns dias depois, Laura ficou em casa com Victor novamente. Marta tinha ido à cidade a negócios, e ambos decidiram passar um dia tranquilo no jardim, a desfrutar do sol de verão. Laura pensava frequentemente naquele momento com as nozes, percebendo como teria sido fácil perder o controlo e magoar-se sem sequer se aperceber. Victor estava lá para ela, sempre atento às suas alergias e sempre a protegê-la de erros acidentais. Victor, entretanto, estava a aproximar-se cada vez mais de Laura. Ele sentia que a sua ligação se tinha tornado algo tão natural e certo para ele, que ele já não conseguia conter os seus sentimentos. Eles sentavam-se frequentemente no jardim, a falar sobre o futuro, sobre o que lhes reservava o futuro. Mas nenhum deles se atreveu a falar em voz alta do que pairava no ar. O seu amor proibido. Marta voltou para casa à noite, e novamente reparou em Victor e Laura sentados no terraço, a conversar como se fossem as únicas duas pessoas no mundo. O seu ciúme começou a explodir, com um renovado vigor. Mas ela ainda tentava convencer-se de que era apenas a sua fantasia. Todos os dias, no entanto, ela achava cada vez mais difícil ignorar o que estava a acontecer. A relação entre Victor e Laura estava a tornar-se cada vez mais tensa, embora exteriormente parecesse tão calma e natural como sempre. Ninguém à sua volta suspeitava da profundidade dos sentimentos que graçavam dentro deles. Mas quanto mais longe ia a sua ligação, mais ambos se apercebiam que era apenas uma questão de tempo até que o seu segredo se tornasse demasiado óbvio, embora eles tentassem impedir que as suas emoções os dominassem. A sua atração um pelo outro tornou-se impossível de ignorar. Victor apanhava-se frequentemente a pensar em Laura mesmo quando ela estava por perto. Ele conseguia sentir a sua presença mesmo antes de ela entrar na sala, e o seu olhar procurava-a automaticamente. Estes sentimentos assustavam-no. Ele percebeu que tudo o que se passava entre eles era proibido. Mas ao mesmo tempo, ele não conseguia desistir. Laura tinha se tornado mais do que apenas uma recompensa relativa para ele. Ela era a luz que preenchia o vazio na sua vida. Laura, por sua vez, sentia a sua luta interior cada vez mais forte. Por um lado, ela era atormentada pela compreensão de que a sua ligação não era apenas imoral, mas destrutiva.
Ela sabia que estava a quebrar todas as normas possíveis, que seria impossível perdoar. Mas cada vez que ela via Victor, todos estes pensamentos desapareciam para segundo plano. Ela tentou convencer-se de que os seus sentimentos eram apenas uma fraqueza temporária, que eles deviam parar, antes que as coisas fossem longe demais. Mas os seus encontros tornaram-se cada vez mais frequentes, e quanto mais tentavam esconder os seus sentimentos, mais fortes esses sentimentos se tornavam. Eles começaram a encontrar-se em segredo, passeios noturnos no bairro, onde ninguém os podia ver, conversas silenciosas em cantos isolados do jardim, onde Marta nunca ia. Laura e Victor sentiam-se como se estivessem numa realidade paralela, onde só os dois existiam e tudo à sua volta perdia o seu significado. Estes momentos eram breves, mas cada um deles era como uma lufada de ar fresco de que ambos sentiam falta. Victor mergulhava cada vez mais nos seus sentimentos, e embora a sua consciência o atormentasse, ele não conseguia parar. Ele sentia-se como se estivesse preso entre o dever e uma paixão que já não conseguia controlar. Laura estava a tornar-se o sentido de todos os dias para ele. Ela preenchia o vazio que a rotina e anos de casamento com Marta tinham deixado na sua vida. E Laura, por sua vez, encontrou em Victor algo que lhe faltava: proteção, cuidado e compreensão. Os seus sentimentos, embora proibidos, eram reais e fortes. Mas Marta, sempre tão atenta e perspicaz, começou a reparar que algo estava errado. No início, ela descartou-o como sendo as suas próprias suposições, tentando ignorá-lo. Mas quanto mais a relação de Laura e Victor avançava, mais óbvio se tornava que havia mais do que apenas um parentesco entre eles. Uma noite, quando Victor ficou até tarde no escritório, Marta decidiu esperá-lo na sala de estar. Ela estava a ler um livro, mas os seus pensamentos voltavam sempre para o que tinha acontecido nas últimas semanas. Ela não conseguia deixar de reparar que Laura e Victor estavam a passar cada vez mais tempo juntos. As suas conversas tinham se tornado mais longas, e os seus olhares mais longos. Embora pudesse parecer uma mera coincidência, a sua intuição dizia-lhe que havia mais do que isso. Marta decidiu segui-los. Não imediatamente ou abertamente, mas à distância, fingindo não se importar. Ela observava a forma como eles falavam, a forma como Victor sorria quando Laura entrava na sala, a forma como eles às vezes se sentavam demasiado perto um do outro. O ciúme que ela tinha tentado ignorar no início estava a começar a acumular-se dentro dela. E embora ela ainda não pudesse dizer que tinha a certeza de que algo se passava entre eles, ela conseguia senti-lo. Estava a chegar. Uma noite, Victor retirou-se para o terraço como habitualmente, dizendo que precisava de trabalhar em alguns papéis. Laura foi para o seu quarto, mas Marta reparou que a luz na sua janela ainda estava acesa. Instintivamente, Marta vestiu um roubo leve e caminhou silenciosamente pela casa. Ela sabia que algo ia acontecer, mas não estava preparada para o que viu. Laura e Victor estavam no terraço, as suas figuras iluminadas pelo luar suave. Eles falavam baixinho, quase num sussurro, mas Marta viu claramente quando Laura tocou no braço de Victor. Ele não se afastou, mas aproximou-se mais. Marta congelou, a sua respiração a acelerar. Este era o momento que ela tinha temido, mas não conseguia impedir. Todos os seus medos e suspeitas estavam agora confirmados. Ela não conseguia acreditar nos seus olhos, mas ela já sabia a verdade. O ciúme invadiu-a como uma onda. Ela ficou nas sombras, incapaz de se mexer ou dizer alguma coisa. O seu mundo começou a desmoronar-se diante dos seus olhos. Victor, o seu marido, o homem com quem ela tinha vivido durante tantos anos, era um traidor. Mas o que a chocou ainda mais foi que esta traidora era Laura. Aquela que ela tinha acolhido na sua casa para a apoiar na sua hora de necessidade. Marta retirou-se para o seu quarto, sem dizer uma palavra. Mas planos sombrios já estavam a começar a formar-se na sua mente. Ela não podia deixar este caso continuar, e ela sabia como pará-lo. Nos dias seguintes, Marta tentou agir normalmente. Ela sorriu. Conversou com Victor e Laura, mas os seus olhos seguiam todos os seus movimentos. Ela já não confiava neles, mas exteriormente, ela não mostrou as suas suspeitas de forma alguma. Ela desempenhou o seu papel como sempre tinha feito, como a esposa perfeita que cuida da sua família. Mas todas as noites, deitada na cama ao lado de Victor, os seus pensamentos giravam em torno de uma ideia: vingança. Ela sabia que tinha de fazer algo para pará-lo. Mas como? Uma noite, ela estava deitada a olhar para o teto quando se lembrou de repente das suas alergias familiares. Victor e Laura eram alérgicos desde a infância. Era algo que os ligava a um nível profundo.
E se usássemos isso? Marta estremeceu-se com os seus pensamentos, mas a ideia já estava alojada na sua cabeça, e quanto mais ela a ponderava, mais razoável parecia. Poderia ter sido a maneira perfeita de a punir. As suas alergias eram tão graves, que mesmo o mais leve contacto com um alergênio podia ser fatal. Era uma ideia simples, mas brilhante. Ela sabia que tinha de esperar pelo momento certo. Agora ela tinha um plano. E quando o momento chegasse, ela estaria pronta. Marta sentiu a ansiedade tornar-se a sua companheira constante. Todas as manhãs começavam com ela a ver Victor e Laura, a passar tempo juntos. Ela tentou ignorar os seus olhares. Mas o que ela viu não podia passar despercebido. Cada dia, esses olhares tornavam-se mais e mais óbvios, como se já não estivessem escondidos dela. Victor pode ter pensado que Marta não tinha reparado em nada, mas ela viu tudo. E tudo isso a estava a destruir por dentro. Naquela noite fatídica, quando Marta decidiu segui-los, ela já sabia o que iria encontrar. Mas ela não estava preparada para o que viu. Ela aproximou-se do escritório de Victor em silêncio, a porta ligeiramente entreaberta. O corredor escuro atrás dela estava mergulhado na penumbra. E Marta sentiu o seu coração acelerar-se na antecipação de algo inevitável. O que ela viu foi o golpe final no seu coração ferido. Victor e Laura estavam demasiado perto, as suas mãos entrelaçadas e os seus lábios a tocar suavemente no seu pescoço. O quarto estava silencioso. Ouvia-se apenas a sua respiração e sussurros quase imperceptíveis. Ele abraçava-a como outrora tinha abraçado Marta, naqueles raros momentos em que o seu amor tinha sido sincero e apaixonado. Mas agora essa ternura pertencia a outra mulher. Laura, a sua sobrinha. Marta congelou no local. O seu coração batia, furiosamente, como se estivesse prestes a saltar do peito. Ela queria atirar-se a eles, gritar, separá-los, mas o seu corpo sentia-se paralisado. Ela foi forçada a assistir a tudo como uma espectadora no palco da peça mais repugnante. Tudo dentro dela fervia de raiva e desespero. Victor moveu lentamente as suas mãos pelo corpo de Laura. Os seus lábios uniram-se novamente. Naquele momento, o mundo à volta de Marta desabou, completamente. Durante todas estas semanas, enquanto as suas suspeitas cresciam, ela ainda esperava estar errada. Que era apenas a sua fantasia ciumenta, provocada pela solidão e pela perda da atenção do seu marido. Mas agora as ilusões tinham desaparecido. Marta percebeu que a tinham traído da forma mais vil e destrutiva. Os sussurros silenciosos de Laura cortavam-lhe a alma, e cada toque de Victor na sua pele parecia um ferro em brasa a perfurar-lhe o coração. Naquele momento, Marta percebeu que já não podia viver como antes. Ela já não podia partilhar a sua vida com o homem que a tinha traído, muito menos com a sobrinha que tão facilmente tinha tomado o que outrora tinha sido dela. Victor e Laura tinham destruído a sua vida. E Marta tomou a decisão de que tinha de destruir a deles também. Ela passou os dias seguintes em silêncio, exteriormente não mostrando nada que denunciasse a sua turbulência interior. Ela continuou a sorrir como uma esposa amorosa, a cozinhar jantares como sempre, e a manter a aparência de uma vida familiar normal. Mas por dentro, Marta já era uma pessoa diferente. Ela já não se sentia parte da sua família. Era a família de outra pessoa, uma família à qual ela já não pertencia. Victor e Laura, a sua filha e o seu marido, estavam a construir o seu futuro, e ela tinha se tornado uma sombra indesejada, esquecida. O plano para matá-los amadureceu lenta, mas seguramente. Ela considerou cada passo, cada detalhe. Ela não estava interessada em nenhum outro meio de vingança, sem escândalos altos, sem exposição pública. Não. Ela queria fazer isso em silêncio, sem barulho, e sem deixar vestígios. Ela sabia da fraqueza de Victor e Laura, a sua alergia fatal a nozes, especialmente amêndoas. Ela sabia que mesmo pequenas quantidades de alergénios podiam levá-los a um choque anafilático. Este facto há muito que parecia apenas uma característica familiar desagradável, mas agora tinha se tornado a sua arma. Uma noite, quando Victor estava atrasado no trabalho, Marta estava a planear cuidadosamente o jantar que os três iriam ter. Era um dia em que Victor, tradicionalmente preferia cozinhar ele próprio, mas Marta insistiu em preparar um prato especial. Ela adicionou amêndoas moídas à salada, certificando-se de que não seria perceptível. As nozes foram moídas até se tornarem pó, e mesmo o subtil sabor era quase imperceptível. Laura entrou primeiro. Ela parecia um pouco agitada, talvez sem sequer perceber porquê.
Victor voltou um pouco mais tarde, trazendo os seus papéis e pasta, mas sentou-se imediatamente à mesa, fingindo que tinha pensado o dia todo em passar a noite com a sua família. Marta observou-os a ambos cuidadosamente. Ela reparou como Victor olhava para Laura vezes sem conta, e como Laura corava ligeiramente quando ele lhe sorria. Marta serviu a comida com a mesma indiferença de sempre. Victor e Laura começaram a jantar, inconscientes de que os seus últimos minutos já tinham começado. Laura foi a primeira a notar que algo estava errado. Ela inspirou com dificuldade. Tossiu e imediatamente agarrou a sua garganta. O seu rosto ficou vermelho, e os seus olhos arregalaram-se de medo. Ela tentou dizer algo, mas apenas um som rouco saiu da sua garganta. Victor saltou, sem perceber o que estava a acontecer. Ele correu na direção de Laura, mas parou de repente quando sentiu a mesma reação. A sua respiração tornou-se irregular, e o seu rosto também começou a mudar de cor. Ele olhou para trás, para Marta, mas ela apenas o encarou sem dizer uma palavra. Victor não conseguia entender o que estava a acontecer. Ele queria dizer algo, gritar, mas a sua garganta já estava a começar a inchar. Ambos tentaram respirar, mas os seus corpos traíram-nos. O inchaço das vias respiratórias veio demasiado depressa. Victor caiu de joelhos, agarrando o peito, os seus olhos cheios de dor e desespero. Laura, por sua vez, caiu no chão, com as mãos a tremer. Ela tentou respirar, mas foi inútil. Depois de alguns minutos, ambos pararam de se mexer. Marta sentou-se à mesa e olhou para os seus corpos. Ela tinha conseguido. Ela tinha parado a sua traição, fê-los pagar por tudo. O seu coração já não doía, já não tinha aquele agonizante ciúme que a estava a destruir de dentro para fora. Ela levantou-se em silêncio, recolheu os pratos da mesa e levou-os para a cozinha. Ninguém teria suspeitado que tinha sido um homicídio. Parecia um acidente. Como um erro. Como um simples acidente. Quando alguém que eles conheciam ou um amigo ouvisse falar da tragédia, sentiriam pena de Marta. O seu marido e a sua sobrinha foram mortos pela sua fraqueza familiar partilhada. Ninguém faria perguntas desnecessárias. Marta sabia que conseguia lidar com isso. Ela sempre tinha sido capaz de controlar a situação. E agora, mais do que nunca, o seu controlo era total. Ela estava na cozinha, a enxaguar cuidadosamente os restos do jantar dos pratos. O seu rosto estava calmo, quase impassível. Uma calma sinistra reinava novamente na sua vida. A casa de Victor e Marta estava cheia de um silêncio opressivo, que não era quebrado nem pelo farfalhar do vento do lado de fora das janelas. Tudo aqui tinha congelado, como se depois de uma catástrofe, deixando apenas a dor e a peso da perda. A morte de Victor e Laura tinha envolvido a casa numa hora sombria. Toda a conversa morreu. Os convidados ofereceram condolências, mas saíram rapidamente, não querendo ficar muito tempo em casa. Marta continuou seu jogo. Ela tinha no rosto expressado um pesar sincero, e os seus movimentos eram lentos, como se estivesse em estupor de choque. Ela mantinha-se confiante. Embora por dentro ela estivesse atormentada por uma mistura de tensão e pela satisfação oculta de ter realizado o que tinha planeado. Mas ninguém sabia disso. Ela desempenhou o papel de viúva de luto e única sobrevivente da tragédia. Os detetives chegaram no terceiro dia após as mortes de Victor e Laura. Eles tinham examinado os materiais antes, mas os factos não lhes deram uma imagem clara. A casa estava arrumada, limpa, sem sinais óbvios de crime. Mas as mortes de duas pessoas numa só noite não podiam ser apenas uma coincidência. Era por isso que eles estavam ali. O detetive Brown e o seu parceiro, detetive Harper, iriam descobrir o que realmente aconteceu. Ambos os detetives estavam bem preparados para o que os esperava. Brown era um investigador experiente com 30 anos de experiência, taciturno e sério, habituado a confiar na sua intuição. Harper era mais novo, mas já se tinha distinguido pela sua atenção aos detalhes e pela sua frieza em situações difíceis. Eles perceberam que, mesmo que as mortes de Victor e Laura parecessem um acidente, eles tinham de verificar todos os detalhes. Marta encontrou-se com eles no corredor. O seu rosto estava impecavelmente calmo, embora os seus olhos mostrassem sinais de fadiga e dor. Ela sabia que os detetives suspeitariam, mas estava confiante de que conseguia controlar a situação. Senhora Lynch, começou o detetive Brown, olhando-a diretamente nos olhos. Sou o detetive Brown. Este é o meu parceiro, o detetive Harper. Lamentamos a sua perda.
Percebemos que este é um momento muito difícil para si, mas precisamos de lhe fazer algumas perguntas. Estamos aqui para descobrir o que aconteceu naquela noite. Marta assentiu ligeiramente e convidou-os para a sala de estar. Ela sentou-se no sofá, tentando manter-se indiferente. Os detetives sentaram-se em frente a ela. Brown com o seu bloco de notas na mão, Harper a observar cada movimento dela. Claro. Ajudarei de todas as maneiras que puder, respondeu ela baixinho, com a voz ligeiramente trêmula, como se mal conseguisse falar. Precisamos de saber os detalhes desse dia, começou Brown, folheando o seu bloco de notas. Gostaríamos de ouvir tudo, desde a manhã da tragédia até ao momento em que aconteceu. Marta inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse a reunir os seus pensamentos, e começou a sua história. Foi um dia normal. Victor foi trabalhar de manhã, como habitualmente. Laura ficou em casa. Eu fiz as coisas habituais. Ao anoitecer, decidi fazer o jantar. Tínhamos planeado passar a noite os três juntos. Eu não suspeitava de nada. Tudo estava como sempre. A sua voz silenciou-se por um momento, mas Brown não a apressou. Sentámo-nos à mesa. Servi alguns pratos. Depois, Marta fez uma pausa novamente, fingindo lutar com as suas emoções. Tudo aconteceu tão depressa. Laura, de repente, começou a sufocar, agarrando a sua garganta. Victor tentou ajudá-la, mas ele também se sentiu mal em breve. Não sabia o que fazer. Tentei chamar uma ambulância, mas era tarde demais. Harper assentiu lentamente, tomando nota das suas palavras. Brown olhou diretamente para Marta, como se tentasse detectar o mais pequeno sinal de mentira ou insinceridade. Diz que os sintomas de Laura começaram primeiro, esclareceu ele. Victor começou a sufocar mais tarde, sim, confirmou Marta. Laura foi a primeira a sentir-se mal. Victor conseguiu levantar-se, mas, alguns minutos depois, ele próprio começou a sentir os mesmos sintomas. Foi tão repentino. Não sei o que pode ter causado isso. O que foi o jantar? Perguntou Harper, anotando tudo no seu bloco de notas. Os pratos habituais, nada de especial, respondeu Marta, desviando o olhar novamente, para esconder a sua atenção. Salada, massa, cozinhei como de costume. Os detetives olharam-se novamente. Brown sabia que tais respostas muitas vezes pareciam verdadeiras quando havia algo por trás delas. Senhora Lynch, disse Brown, colocando o seu bloco de notas de lado, diz que foi repentino. Percebemos que a morte foi inesperada. Mas tem alguma ideia do que pode ter causado esta reação? Talvez comida ou algo em casa. Marta hesitou, mas depois abanou a cabeça firmemente. Não consigo entender, disse ela, com a voz trêmula mas sincera. Já jantamos juntos muitas vezes, e nunca aconteceu nada assim. Não sei o que pode ter sido. Talvez algo aleatório, não sei. Brown assentiu, tomando nota das suas palavras. Os seus olhos estreitaram-se ligeiramente enquanto olhava para Marta novamente. Verificaremos as compras e tentaremos descobrir exatamente o que pode ter causado isso. Obrigado pela sua ajuda, Sra. Lynch. Se tivermos mais alguma questão, entraremos em contacto consigo. Marta assentiu e acompanhou os detetives até à porta, tentando parecer o mais calma possível. Quando eles saíram, ela fechou a porta e prendeu a respiração, sentindo o seu coração a bater no peito. Ela sabia que os detetives não estavam satisfeitos com as suas respostas, mas até agora eles não tinham nenhuma prova. Tudo parecia perfeito. Ela estava no controlo, e ninguém seria capaz de provar que ela sabia de alguma coisa, muito menos que estava envolvida nas suas mortes. Quando os detetives voltaram para o escritório, sentaram-se em silêncio às suas secretárias, a digerir a informação. Brown batia nervosamente com a sua caneta na secretária, enquanto Harper folheava as notas que tinha conseguido tirar durante a sua conversa com Marta. O que achas? Perguntou Brown, sem tirar os olhos da janela. Harper franziu a testa. Algo não bate certo, disse ele baixinho. É demasiado limpo. Ela descreve os eventos como se nada de invulgar tivesse acontecido, mas duas mortes na mesma noite não são um acidente. Algo levou a isso, e eu não acredito que ela não saiba o que é. Eu também não. Assentiu Brown, apertando os olhos pensativamente. Ela tentou não dizer muito, mas parecia que estava a esconder algo. Tem de haver uma razão. Só ainda não conseguimos vê-la. Verificamos as compras. Continuou Harper, mas, até agora, não encontramos nada de concreto. No entanto, o empregado da loja disse que Marta tinha comprado amêndoas recentemente. Ela podia ter usado para qualquer coisa, claro.
Mas é uma estranha coincidência, considerando que 2 pessoas morreram de choque anafilático. Brown franziu a testa. Amêndoas. Interrompeu ele, virando-se para Harper. Pode ser uma pista. Mas como podemos provar que foram as amêndoas que levaram às suas mortes, se não temos provas diretas? Ainda não verificamos tudo, respondeu Harper, animando-se um pouco. Se eles eram alérgicos a nozes, as amêndoas podem ter sido fatais, mas o problema é que, não sabemos se ela sabia disso. Até agora, ela não mencionou a alergia, e é isso que nos impede sem ela. Parece um acidente. É. Brown suspirou. Não podemos apresentar acusações sem provas, e a história dela, embora suspeita, ainda não está a desmoronar-se. Temos de cavar mais fundo. Ambos perceberam que a verdade estava lá fora, mas até agora tinha-lhes escapado como um nevoeiro. Já tinham passado semanas desde que Brown e Harper tinham começado a sua investigação. O caso das mortes de Victor e Laura parecia um trágico acidente à primeira vista. Mas a cada nova prova, os detetives estavam cada vez mais inclinados a pensar que algo estava errado. Eles tinham reunido informações suficientes ao longo das semanas para começar a ver a imagem com mais clareza, mas ainda lhes faltava um elo fundamental, um motivo. O seu trabalho era lento, mas constante. O interrogatório inicial de Marta não lhes tinha dado nenhuma pista clara. Ela manteve-se firme em cada interrogatório, repetindo a sua versão dos acontecimentos. Um jantar normal, uma tragédia repentina, e ela não faz ideia do que pode ter corrido mal. Mas algo na sua história parecia demasiado suave, demasiado bem oleado. Ela estava demasiado calma, demasiado no controlo das suas emoções, e isso alarmou os detetives. Eles começaram por alargar o círculo de suspeitos e testemunhas. Se Marta estava a esconder alguma coisa, alguém no seu círculo íntimo tinha de ter reparado. O primeiro passo deles foi o óbvio: entrevistar vizinhos e amigos da família. A primeira pessoa com quem eles decidiram falar foi Mary Anderson, a vizinha mais próxima da família Lynch. Mary era uma mulher de meia idade, e embora pudesse ser descrita como faladora, ela estava claramente bem ciente da vida dos seus vizinhos. Quando os detetives bateram à sua porta, ela soube imediatamente porque estavam ali. Mary abriu a porta e, sem sequer esperar por perguntas, convidou-os a entrar, pronta para partilhar tudo o que sabia. É uma dor tão grande, suspirou ela, sentando-se no sofá. Ainda não consigo acreditar que eles se foram, Victor e Laura. Tão jovens, tão cheios de vida. Percebemos, disse Brown, sentando-se em frente a ela. Estamos a investigar o caso neste momento. Precisamos de reunir o máximo de informações possível sobre as últimas semanas das suas vidas. Reparou em algo de invulgar? Mary pensou por um momento antes de falar baixinho. Sabe, eu costumava ver muito o Victor e a Laura. No início, não reparei em nada. Eles eram parentes, tudo era normal. Mas depois, eles começaram a passar demasiado tempo juntos. Eu via-os frequentemente a sair, a voltar tarde. E a Marta, ela ficava sempre em casa sozinha. Achei estranho. Brown e Harper trocaram olhares. Eles sabiam que os vizinhos frequentemente exageravam, mas detalhes como este podiam ser úteis. Já viu mais alguma coisa? Talvez o comportamento deles a tenha alertado, perguntou Harper, inclinando-se para a frente. Mary assentiu. Vi os dois juntos no quintal uma vez. Era final de tarde e eu estava a regar o jardim. Victor passou o braço à volta de Laura, não da forma como se abraça uma sobrinha. Era outra coisa. Na altura, pensei que talvez estivesse apenas a imaginar, mas agora, depois do que aconteceu, acho que havia mais do que isso. Essas palavras foram um ligeiro choque para os detetives. Eles tinham começado a suspeitar que a relação entre Victor e Laura podia não ser tão simples, mas a vizinha confirmou os seus piores medos. Isso explicava muitas coisas. Se realmente havia um caso entre Victor e Laura, podia ser o próprio motivo que eles estavam à procura. A sua próxima paragem foi o escritório de Victor. Os seus colegas de trabalho conheciam-no como um homem bem-sucedido e respeitado que sempre manteve os seus assuntos pessoais sob controlo. Mas os detetives queriam saber o que se passava, para além do lado visível da sua vida. Quando começaram a fazer perguntas sobre como Victor se comportou nas últimas semanas antes da sua morte, um dos funcionários, James Harris, partilhou detalhes importantes. Victor era um grande profissional.
Começou James, mas ultimamente reparei que ele estava frequentemente distraído. Ele costuma ser muito concentrado no seu trabalho, mas as últimas semanas tinham sido diferentes. Ele saía do trabalho mais cedo do que o habitual ou chegava mais tarde. Quando lhe perguntei se estava tudo bem, ele apenas ria. Mas algo no seu comportamento deixou-me desconfiado. Reparou com quem ele se encontrava ou para onde ia depois do trabalho? Perguntou Harper. Victor fez uma pausa, a recordar. Ele mencionou uma vez que estava a ver alguém da família. Não entrei em pormenores, mas achei estranho que ele começasse a falar de assuntos de família com tanta frequência. Ele costumava manter a vida profissional e pessoal separadas. Estas palavras apenas aumentaram as suspeitas dos detetives. Victor estava obviamente a esconder algo, mas estaria relacionado com Laura. Os detetives decidiram verificar outra fonte importante: os telemóveis e computadores de Victor e Laura. Eles apreenderam os dispositivos para análise. Os detetives sabiam que, no mundo de hoje, os dispositivos podem dizer mais do que as pessoas. Os computadores de Victor e Laura foram examinados minuciosamente. Harper, sempre atento aos detalhes, foi o primeiro a notar anomalias na correspondência de Victor. Eles esperavam encontrar as habituais mensagens de família, mas, em vez disso, depararam-se com uma descoberta chocante. Parte da correspondência de Victor com Laura tinha sido apagada, mas, graças às técnicas de recuperação de dados, eles conseguiram recuperar algumas das mensagens. Estas mensagens indicavam claramente que havia uma ligação romântica entre Victor e Laura. Não eram apenas mensagens de serviço, sobre assuntos domésticos, mas confissões secretas, encontros combinados e indícios de que algo mais se passava entre eles. Já não consigo esconder os meus sentimentos por ti, leu Harper, em voz alta, uma das mensagens de Victor para Laura. Sempre que estamos perto um do outro, sinto que estou a trair a minha vida, mas não consigo parar. Brown franziu a testa enquanto ouvia isto. Era isso que eles estavam a esconder, disse ele. O caso entre Victor e Laura explicava muitas coisas. Marta devia saber. O seu ciúme pode ter sido um motivo para o homicídio. Os detetives agora perceberam que Marta tinha um verdadeiro motivo. As suas suspeitas sobre Victor e Laura eram bem fundamentadas, e ela provavelmente tinha descoberto o caso. Isso explicava o seu comportamento estranho, a sua insistência em esconder a verdade sobre a morte. Eles voltaram aos registros telefónicos e encontraram outro ponto importante. Alguns dias antes da tragédia, Marta tinha feito várias chamadas, ela própria. Estas chamadas não eram conversas normais com amigos. Ela estava a ligar à sua amiga íntima a falar de problemas conjugais. Estas conversas não revelaram pormenores, mas Marta estava claramente a passar por algo grave. Os detetives começaram a construir uma cadeia lógica. Marta sabia do caso de Victor e Laura. Ela tolerou até que o seu ciúme e a sua mágoa atingissem um ponto de ruptura. A motivação era clara. A traição do seu marido e da sua sobrinha foi a gota de água para ela. Ela decidiu livrar-se deles aproveitando-se da sua fraqueza. As suas alergias a nozes. Agora, tudo o que os detetives tinham de fazer era encontrar a confirmação de que Marta sabia da alergia mortal e a tinha usado deliberadamente. Eles voltaram a detalhes que tinham parecido insignificantes no início. A compra das amêndoas. A preparação do jantar. O seu comportamento estranho após a tragédia. Tudo se somava numa só imagem. Quando voltaram à casa de Marta para a entrevista final, eles sabiam que a história dela estava prestes a desmoronar-se. À medida que os dias passavam, a investigação sobre as mortes de Victor e Laura, embora aparentemente lenta, ganhava impulso. Os detetives Brown e Harper estavam convencidos de que o caso não podia ser uma mera coincidência. A morte de duas pessoas por choque anafilático na mesma mesa parecia demasiado suspeita para ser coincidência. Embora à primeira vista parecesse um acidente, cada dia trazia novos factos, que apontavam para uma verdade mais sombria e mais cuidadosamente planeada. Eles começaram com pequenas coisas, verificaram a lista de compras que Marta tinha feito ultimamente. Os registros mostraram que, alguns dias antes da tragédia, ela tinha comprado amêndoas. Uma pista fundamental que os empurrou para a principal suspeita. Ela não mencionou uma palavra sobre a alergia durante o interrogatório. A compra de amêndoas em si, claro, ainda não era prova do crime, mas era a primeira pista importante que podia lançar luz sobre o que tinha acontecido. Brown e Harper foram ver o patologista que estava encarregado da autópsia. O relatório estava pronto, e confirmou as suas piores suspeitas. Eles encontraram vestígios de amêndoas moídas nos corpos de Victor e Laura. As suas mortes foram o resultado de um choque anafilático.
Mas um detalhe ainda mais importante era o facto de estas amêndoas terem estado num dos pratos servidos ao jantar. Não é apenas um acidente, disse Brown, a estudar o relatório. Se ela sabia das alergias deles, isso significa que foi planeado. Harper assentiu, o seu olhar a ficar intenso. Ela sabia, disse ele baixinho. Ela é demasiado cuidadosa. A história dela é demasiado suave. Tudo o que ela disse foi uma história demasiado bem escolhida. Agora tinha um objetivo: provar que Marta tinha deliberadamente usado as suas alergias contra o seu marido e a sua sobrinha para os matar. Os detetives começaram a investigar mais a fundo a sua vida, à procura de motivos e provas de que a sua imagem carinhosa e de luto era apenas uma máscara, a esconder intenções muito mais sombrias. Os detetives chamaram Marta para interrogatório novamente. Desta vez, ela veio à esquadra da polícia, como sempre, com a mesma máscara impecável no rosto. Calma, serena, cheia de tristeza trágica. Ela tinha a certeza de que controlava a situação, mas algo tinha mudado nos dias que se passaram. Marta começou a sentir um mal-estar que gradualmente se transformou em medo. Cada vez que via os detetives, as suas mãos começavam a tremer ligeiramente, embora ela o escondesse cuidadosamente. Eles convidaram-na para a sala de interrogatório, que estava vazia, exceto por uma mesa e duas cadeiras. Brown e Harper entraram um pouco mais tarde, sentaram-se em frente, e começaram o seu interrogatório. Desta vez, as perguntas eram muito mais diretas e específicas. Senhora Lynch, começou Brown, olhando-a nos olhos, fizemos uma investigação, e examinamos a comida que estava na sua casa no dia em que o seu marido e a sua sobrinha morreram. Marta ficou tensa, mas tentou não demonstrá-lo. Descobrimos que um dos pratos que serviu para o jantar tinha vestígios de amêndoas moídas. Continuou ele, a observar a sua reação. Disse que não entendia como é que isso podia ter acontecido, e que não sabia a causa das suas mortes. Mas há um problema. Comprou essas amêndoas alguns dias antes da tragédia. Por um segundo, o medo brilhou nos olhos de Marta, mas ela recompôs-se rapidamente. Eu não podia saber que isto ia acontecer, começou ela, com a voz à beira de se quebrar. Eu estava a comprar amêndoas para outra receita, apenas me esqueci delas. Esqueceu-se? Interrompeu Harper, com a voz a endurecer. Esqueceu-se de que há duas pessoas na casa com alergias graves a nozes? Senhora Lynch, percebe que isto não é apenas uma coincidência. Marta sentiu a sala ficar mais fria, o seu coração batia mais forte, e um suor frio irrompeu na sua testa. Ela percebeu que os detetives a estavam a encurralar, mas ela não podia deixar que eles vissem a sua fraqueza. Eu realmente esqueci-me, disse ela novamente, tentando parecer sincera. Foi um erro, não foi intencional. Um erro? Brown inclinou-se para a frente, com a voz ainda mais baixa. Senhora Lynch, o que diz não se encaixa nos factos. O seu marido e a sua sobrinha morreram de choque anafilático. Serviu um prato com amêndoas para o jantar. Eles eram alérgicos. Não foi apenas uma coincidência. Marta ainda estava a tentar controlar-se, mas agora sentia as suas defesas a ruir. Os detetives continuaram a insistir. Também soubemos da sua vida familiar, acrescentou Harper, com a voz gélida. Tinha suspeitas sobre a relação do seu marido com a Laura. Não tinha. Sabia que eles eram demasiado próximos. Era óbvio. Estava com ciúmes. Sentia-se traída. Marta apertou os dedos nos braços da cadeira. Ela não conseguia conter o flash de raiva que subiu dentro dela. Tudo o que ela tinha tentado suprimir estava a começar a sair. Sim. Gritou ela, incapaz de suportar. Sim. Eu sabia. Sabia que me traíam. Traíram-me. A sua voz quebrou-se, e lágrimas brilharam nos seus olhos. Houve silêncio na sala. Brown e Harper observaram a sua reação em silêncio, mas sabiam que isto não era o fim. Não queria matá-los. Marta começou novamente, mais calma agora. Só queria castigá-los. Não pensei que fosse chegar a este ponto. As suas palavras pairavam no ar, e Brown inclinou-se para a frente para fazer uma última observação. Senhora Lynch sabia das alergias deles. Comprou amêndoas e usou-as para os matar. Foi a sua decisão. E agora tem de responder por isso. Marta percebeu que o seu plano tinha falhado. O seu rosto contorcido de raiva. Lágrimas corriam pelas suas bochechas, mas dentro dela tudo estava vazio. Ela já não podia negar o óbvio. Eles mereciam. Sussurrou ela, com a voz cheia de dor e raiva. Arruinaram a minha vida. Brown e Harper trocaram olhares. O caso estava resolvido.
Marta estava sentada no banco de madeira, a olhar para a pequena janela da cela. A luz fraca filtrava-se pelas grades estreitas, iluminando um rosto pálido coberto de rugas que tinham se tornado mais profundas e prominentes nos últimos meses. Ela já não tentava fazer-se passar pela mesma mulher de idade, que sempre tinha tido confiança em si própria, e no seu papel de esposa perfeita. O seu mundo tinha ruído, e ela já não tinha controlo sobre nada. Agora, o seu destino estava nas mãos daqueles que ela tinha tentado tanto enganar. Após a confissão de Marta, tudo aconteceu rapidamente. Os detetives tinham reunido provas suficientes para a condenar pelo duplo homicídio, a sua confissão à polícia, os seus registros de compras, as provas na cena do crime e a prova do seu ciúme. Foram os factos imutáveis que arruinaram o seu plano elaborado. Marta sabia que não adiantava negar o óbvio. E agora estava sentada a ponderar cada passo da sua vida que a tinha levado a esta cela. O silêncio da cela era ensurdecedor, e apenas os seus pensamentos pareciam preencher este mundo arrastado, vazio. Ela refletia frequentemente sobre o que tinha feito e o que tinha perdido. Victor, Laura, ambos estavam mortos agora. Aqueles que em tempos lhe tinham dado sentido à vida eram vítimas do seu ciúme e da sua dor. Ela tinha-os matado, e, a cada dia que passava, essa compreensão penetrava mais fundo na sua consciência, corroendo a sua mente. Ela sabia que não havia desculpa para as suas ações, mas isso não lhe trazia paz. Ela pensava em Laura com mais frequência do que pensava em Victor. Nas últimas semanas que tinha passado na sua cela, a imagem de Laura tinha se tornado quase obsessiva. Jovem, bonita, cheia de vida. Como teria sido a sua vida, se não fosse por este caso terrível? Esta atração que os tinha destruído a todos. Laura era apenas uma rapariga confusa com os seus sentimentos. Ela tinha procurado consolo após a morte dos seus pais, mortes, e encontrou-o em Victor. Mas ela podia ter encontrado outro caminho. Ela podia ter ido embora, recomeçado a sua vida, encontrado outra pessoa que lhe desse um amor que não fosse sobre dor e inibições. Marta sabia que, para Laura, a relação deles com Victor não era apenas um erro. Era uma atração que ambos não conseguiam parar. Mas e se ela tivesse falado com a Laura na altura, avisado-a? Talvez ela pudesse ter salvo a Laura sem a matar. Mas depois Victor continuaria a ser um traidor aos seus olhos. E esse pensamento trouxe Marta de volta à raiva. A mesma raiva que a tinha levado a matar. Naquele momento, pareceu-lhe que não havia outra saída. Ela lembrou-se do dia em que tinha reparado pela primeira vez em Laura a tocar na mão de Victor, e como o fogo do ciúme tinha começado a arder na sua alma. Memórias deles a esconderem-se dela, a passar tempo juntos, trespassavam-na como facas. Mas isso tinha sido há muito tempo. Agora ela estava aqui sentada, sozinha, imersa nos seus próprios pensamentos e memórias, que a mantinham na escuridão. E se eu não tivesse reparado neles na altura? Pensou Marta. Talvez as coisas tivessem sido diferentes, talvez eles tivessem ido embora e eu tivesse continuado a viver a minha antiga vida sem saber a verdade. Passaram-se vários meses, e o julgamento chegou ao fim. O tribunal considerou Marta culpada de duplo homicídio. O juiz foi rigoroso, mas justo. A sua sentença foi dura, e Marta percebeu que passaria o resto da sua vida na prisão. Nem a piedade nem o remorso podiam mudar o que ela tinha feito. A sua vida agora consistia em dias cinzentos, iguais, a estender-se um após o outro, como uma série interminável de castigos. Marta já não procurava significado ou justificação para as suas ações. Ela aceitava o seu destino todas as noites, deitada na dura cama da prisão. Ela voltava os seus pensamentos para o momento em que a sua vida começou a desmoronar-se. Ela pensava em Laura não como uma vítima, mas como uma rapariga que nunca soube o que lhe estava reservado. Ela perguntava-se como as coisas poderiam ter sido diferentes se ambas tivessem feito escolhas diferentes. Às vezes, Marta pensava que Laura vinha ter com ela nos seus sonhos. A sua imagem era tão jovem e vibrante como quando estava viva. Ela não dizia nada, apenas olhava para Marta, e Marta sentia o quão profundamente errada tinha estado. Agora, Marta via que a sua vingança não lhe tinha trazido paz, mas apenas perpetuou a dor que ela tinha tentado evitar.